O tema proposto nessa série seguramente vai abrir feridas ou vai causar algumas feridas, dado ao nível de esclarecimento que ele traz. A título de exemplo, a ideia de que é diferente, são coisas distintas, né? Sacerdote e profeta, por exemplo. E que em dado momento, né, no Brasil, e para variar, né, essas coisas tornaram-se sinônimas. Tá? E isso causou um monte de prejuízo. Fica aí. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Na série de vídeos sobre a cultura ocidental, eu chamo a atenção para alguns pontos fundamentais que foram absorvidos pelo candomblé do Brasil e que foram nocivos. Tá? Eu dou destaque sempre a duas coisas, né, que foram absorvidas, que é a teologia da libertação católica e a teologia da prosperidade protestante. Tá? Mas isso acontece em momentos muito distintos, né? e que estão assim muito longe, né, da instalação, né, do candomblé como conhecemos. Ou seja, o candomblé nunca, ele não foi sempre assim. Ele nunca teve impregnado nele essas mazelas, né? Isso é produto, né, essas mazelas inseridas, é produto de um processo cultural enviesado, tá? Onde se tenta combater uma idiotice com uma idiotice, né? Eu recomendo que olhem lá a série de vídeos sobre a cultura ocidental, está bem esclarecido lá. Mas aqui eu sou obrigado a tocar nisso de novo porque o tema, né, visão de mundo, costume e cultura, e a coisa se dá nessa ordem, tá? ele acaba chegando nesse lugar, né? E traz a reboque a ideia do perfeito, né? E a gente precisa esclarecer o perfeito aqui. Porque a minha ideia em trazer aí um pouco da história da cultura ocidental foi para mostrar que, olha, eles não são perfeitos, tá? Contrariando aí o senso comum e vulgar, né, e politizado, eles não são perfeitos, é só narrativa, tá? E tem gente que cai, né, e acredita nisso, tá? Tem muita facilidade, é muito simples, tá? Você coloca aí a sua vida na mão de uma entidade supernatural, né, e ela faz tudo para você. Essa é a ideia lá. Então é tudo muito fácil, tá? O Ifá, por seu lado, chama atenção para um processo constante, né, de constante tensão
e de responsabilidade de cada um no que toca alinhar, tá, aquilo que é comum a todo mundo e aquilo que é particular a cada indivíduo. Tá? Então, esse processo de tensão ele existe todo dia, o dia inteiro, o tempo todo, enquanto você viver. Ou seja, e quando você vai ver isso no mundo real, tá? Você vê que é assim que a coisa funciona. Tá? A ideia de colocar, né, seus sucessos e seus fracassos, né, delegar isso a uma entidade supernatural, tá? Te mantém infantilizado, né? Que é um outro aspecto que Fá chama atenção o tempo inteiro, né? E Fá chama sempre muita atenção para a ideia de doença mental, né? E a doença mental que Fá chama atenção o tempo inteiro é justamente isso. Tá? A idade biológica avança e a idade mental permanece ali parada na infância ou na dita adolescência e fica por ali. Tá? Então a ideia é que essas coisas elas avancem, elas avancem paralelamente, né? Elas vão avançando paralelamente. Mas não é assim que acontece no mundo. No mundo real. Tá? O que acontece de fato aí é essa cultura dominante, né? De se colocar no colo, né, de uma entidade supernatural e é ele quem decide, ele quem faz, ele que desfaz, né? Mas ninguém chega lá para perguntar para ele se é ele mesmo que faz isso. Tá? Tem esse detalhe. As pessoas acreditam nisso, né? Aquele processo é um processo intelectual esse, né? E entenda processo intelectual aquilo que funciona na cabeça, tá? Nunca sai para experimentação, só funciona na cabeça. O mundo real diz outra coisa para a pessoa, né? Mas ela é tão convicta daquilo, tá? Que ela simplesmente ignora o que o mundo real está dizendo e segue ali o processo intelectual dela, né? Que na cabeça, né, no mundo ideal, o mundo das ideias, tudo funciona. Porque o mundo das ideias, como eu já esclareci em outro vídeo, ele ignora ou despreza uma série de questões, né, que estão fora do indivíduo, né? Uma série de mecanismos que estão fora do indivíduo, né? O mais proeminente deles é a relação com o indivíduo, com o outro indivíduo. Tá? Então, no mundo ideal, né, ou seja, dentro da sua cabeça, né, tudo funciona perfeitamente, né? Porque tem uma série de coisas que você ignora, que você despreza, né? E que você faz questão de não olhar o mundo real. O mundo real está te dizendo, olha só, não é isso. Tá? Esquece isso, não é assim. Né? E você segue aí nessa caminhada, né? Em torno de si mesmo, né? Essa caminhada é um círculo ali, um ciclo vicioso. Tá? Enfim. E o que tudo isso tem a ver com visão de mundo, costume e cultura? Tá? Vamos esclarecer agora. Bom, a primeira situação a ser observada aqui, ou ser esclarecida, tem a ver com o termo perfeito. Perfeito, em sua etimologia, sugere algo, né, completo. Tá? Não tem nada para fazer. A ideia da construção aí de uma casa, por exemplo. Né? Chega um momento que não tem nada para fazer mais, acabou. Tá? Perfeito. Né? Só que aí começa a ideia dos ciclos, né? E esses ciclos, eles trazem a ideia da manutenção, tá, dessa casa, onde as coisas vão se deteriorando, né, e vão sendo postas no lugar.
né? O que passa batido aí nesse processo é que, por exemplo, tá? Eu tenho lá uma parede de azulejo que, quando a casa foi construída, era assim o suprassumo, né, da tecnologia, né, do design, etc, né? E 20 anos depois, tá, esses azulejos eles foram superados, né, por outros azulejos, né, com melhor tecnologia, melhores desenvolvidos, né, respeitam o meio ambiente, tem a ver com a saúde da pessoa, daqueles que vivem na casa ali, né? Enfim. E esse processo mostra, né, definitivamente, né, que aquela ideia de perfeito era perfeita para o momento. Tá? O tempo passou, a coisa evoluiu, né, e quando você vai trocar, né, tem que fazer a manutenção, você opta por colocar algo mais moderno, algo mais adequado, tá, àquilo que tem a ver ali com a qualidade de vida daqueles que habitam esse lugar. Tá? E assim o é tudo no mundo. Tá? Daí a ideia de que, olha, você pode saber muito, mas você não sabe tudo. Tá? Isso é sintetizado naquela parábola, né? Naquele ditado, melhor dizendo, que diz que a gente nasce sem saber e morre sem aprender. Tá? Isso vai nos levar lá à ideia de humildade, tá lá a ideia de humildade está expressa lá no vídeo na série de vídeos sobre religião. Né? Porque esse processo é uma constante, né? Então a ideia do perfeito, né, ela está mais para uma questão de limite, né? Olha, para o momento é o que há, né? Mas isso não significa que isso vai ficar assim, dessa maneira. Tá? Quando nós vamos observar isso, tá, aplicar esse mesmo princípio na ideia de cultura, a gente vê a mesmíssima coisa. Ou seja, não existe cultura estática. Tá? Existem partes da cultura, né? E na maioria dos casos são partes da cultura humana. Tá? É algo que nós chamamos de hermético, né? Ou seja, não sofre com a ação do tempo. Tá? E permanece intacto ali. Tá? Essas coisas, elas são comuns a todo mundo. Né? Infraestrutura. Tá? Quando você vai para a superestrutura, porém, tá, é onde você encontra esse processo de manutenção. E aí aparece a história de visão de mundo. Tá? O primeiro equívoco da visão de mundo é achar que é uma coisa coletiva. Tá? Sofre a mesma... Esse processo de visão de mundo sofre da mesma mazela do desenvolvimento pessoal, né? Ou da ideia de... Como é que é dito aí, meu Deus do céu, é que eu faço questão de esquecer essas coisas. Ai, meu Deus, desenvolvimento espiritual, né? E ninguém se pergunta o que é isso, né? Como é que isso funciona, né? Simplesmente repete assim, tá? E procura se enfiar, né, numa religião, numa comunidade, porque acredita que ali, tá, o grupo, tá, por algum motivo vai se desenvolver, né, de maneira coletiva, né? Isso não acontece. Tá? Desenvolvimento, seja ele qual for, né, para coisas boas ou não, tá, é sempre pessoal. Tá?
A máxima lá, vista no Odu Sauré, que fala sobre a verdade, né? E que eu gosto de chamar a atenção aí numa fala de Siddhartha Gautama, né? O que é a verdade, tá? A vida é o que é, as pessoas são o que são, bom ou ruim, cada um é por natureza, e mudar isso só depende de cada um. Tá? Então é um processo individual. Tá? O coletivo está ali para parâmetro. Tá? Você vai ter sempre um parâmetro bom, um parâmetro ruim. Tá? Mas a decisão, Ogunda Meji, né, encruzilhada, a decisão é sua. Tá? A decisão é simplesmente sua, de mais ninguém. Tá? Então, assim como não existe desenvolvimento coletivo, tá? Visão de mundo também não. Tá? O que nos leva lá à ideia do profeta. Tá? E a qualidade desse, né? Profeta, de profecia, de prever, né? De antever. Tá? Essas pessoas encerram, né, a ideia do oraculista. Tá? O oraculista de fato, tá? Nato, né? O cara já nasceu com esse dom. E isso é muito confundido aí com a ideia do sacerdote, né? Eu penso que um profeta pode ser um sacerdote, mas um sacerdote não necessariamente é um profeta. Tá? E a gente vê isso na estrutura do candomblé aqui no Brasil, né? Onde você tem lá a mulher dirigente da casa, né? Mas que ela simplesmente não toca nessas questões de oráculo. Ela cuida lá das entidades principais, tá? Toda a parte de infraestrutura é vista pelos ogãs, inclusive o oráculo. Tá? Ou seja, coisa que se transformou. Né? Você no Brasil, hoje, né, no Brasil, você tem pais de santos, né, que dão piti, né? Com a ideia de um ogã ser um olhador de búzio. Tá? Quando a matriz dele tem isso, né? Ou seja, ele está errado e diz que o errado dele está certo, né? Ele não olha para a matriz. Outro sim, né, o que toca a paz de santo, é a ideia de novo, né, com relação à matriz, né? A ideia do sacrifício animal é feita por ogã. Existe um cargo específico para isso. Né? E na casa desse cara, hoje, moderno, né, ele acha inadmissível. Né? Afinal de contas, ele é o sacerdote, então ele que tem que fazer. Né? No fundo, né, no final dessa história, é sempre ele que está tomando prejuízo. Né? Mas se ele quer ser conduzido pela vaidade, né, problema dele. Ele está negligenciando a matriz dele, a mãe, né? Matriz, mãe, né? E a gente já sabe que esse processo de negligenciar o mais velho é complicado. Enfim, isso aí tem a ver com a ideia de visão de mundo. Tá? A ideia do costume, ou dos costumes, tá? É uma ideia um pouco mais simples. Porque é a partir, né, da visão de mundo, né, que os costumes se estabelecem. Tá? Os costumes se estabelecem a partir daí. Tá? E isso, para quem está vendo de fora, tá, é a nossa cultura. Tá? E aí você vê que existe essa relação, essa diferença entre costume e cultura. Tá? Tudo que é pertinente ao Brasil, né, são costumes, para nós brasileiros. Tá? Qualquer um estrangeiro que olhe de fora, né, isso ele vai classificar como nossa cultura. Tá? Vamos a um exemplo. O Rio de Janeiro tem por costume, tá, no verão, nas praias cariocas, né, a ideia da combinação do biscoito de polvilho Globo, né, com mate leão gelado. Tá?
Você não encontra isso em outros lugares do Brasil, né? Porque é um costume carioca. Eu em conversa com um amigo de trabalho uma vez, ele me relatou que foi fazer uma viagem para o Nordeste, também verão, e constatou, tá? Eu não vou mencionar o estado, e constatou que eles não têm o hábito da cerveja na praia. Sol quente, Nordeste, né? Eles tomam cachaça, né? E é comum, né? E ele estranhou esse costume, né? E disse que, olha, as pessoas lidam muito bem com isso, né? Eu fiquei mal, tá? Porque não está acostumado, ficou mal, né? Falou que no meio da primeira lata, tá, já estava todo ruim. E o pessoal levando aquilo de boa. Então é uma questão de costume, tá? Então aqui, e até para encerrar essa primeira parte, está aí muito sintetizadamente esclarecido, né, a visão de mundo, costume e cultura. Tá? A gente continua esse papo destrinchando essas coisas, né, e vendo os prejuízos, né, que isso trouxe, né, os mal entendidos, no próximo vídeo. Até lá!